Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui, mais um estudo bíblico, nosso EBO, estudo bíblico online. E o tema de hoje é liberdade cristã. É um tema muito importante, eu queria chamar a sua atenção para isso. Nós vamos estar refletindo neste dia sobre o tema liberdade cristã. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Quando você abre sua Bíblia aí, você também já pode pegar um caderno, uma agenda, um papel, um lápis, para você tomar nota, fazer suas observações enquanto nós refletimos aqui na Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, nós estaremos lendo hoje dos versículos 23 ao verso 33, ok? Os versos 23 a 33, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar ao Senhor? Vamos apresentar nossas vidas a Deus neste momento. Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Podermos ser ministrados pelo Senhor mais uma vez, corrigidos e orientados pela Tua palavra. Senhor, que se ache em nós um coração obediente, que se ache em nós, Senhor, o desejo de seguir completamente, inteiramente, as Tuas instruções, os Teus mandamentos, a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa disposição, que haja em nós essa disposição em nossos corações, para pormos em prática aquilo que aprendemos diariamente da parte do Senhor, pois sabemos que os Teus ensinamentos são vida para nós. Abençoa a minha vida, abençoa a vida daqueles que estão assistindo nesse momento, participando desse estudo bíblico, que a presença do Teu Espírito Santo seja real, notória, aí também no ambiente onde cada um está fazendo seu estudo bíblico. E que o Senhor nos conduza com a mente iluminada e com o coração aquecido. Que haja edificação em nossas vidas e louvor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, gratos. Amém. Meus irmãos, esse tema de liberdade cristã é um tema extremamente importante e que precisa muito ser discutido, que precisa muito ser debatido, dialogado no seio da igreja contemporânea. Porque ainda existem muitas dúvidas sobre o que se pode e o que não se pode fazer quanto aos valores e princípios cristãos que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de saber, será que eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Ou quando eu posso fazer isso? Quando posso fazer? Uma vez que eu já sou salvo em Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, então essas coisas não vão fazer diferença na minha vida, eu posso me comportar da maneira que eu quero, como bem entendo, como gosto. Será que está certo essas concepções? Antes de mais nada, vale a gente salientar que existem coisas imorais, existem coisas amorais e existem coisas circunstanciais. Preste bem atenção nisso. Existem coisas que são extremamente imorais, estão ligadas à imoralidade, à promiscuidade. Existem coisas que são amorais, que não são certas. Moralmente falando, elas são erradas, seja para a igreja do Senhor, seja até para as pessoas que buscam obedecer o valor da honestidade. Mas existem coisas que são
circunstanciais. E vale notar, vale pensar, refletir sobre isso. Porque pode ser que exista algo que para mim seja danoso, seja pecaminoso, mas que acabe... E essa mesma coisa, ela pode não causar o mesmo dano para você. E a gente vai poder refletir sobre isso com mais calma. Existe algo que é circunstancial e que diz respeito a uma prática que é comum em uma cultura e que em outra cultura pode se tornar claramente uma prática pecaminosa. Amados, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos diante dela. Corinto era uma cidade muito rica, muito populosa. Corinto era a capital da Acaia, uma cidade portuária, banhada por alguns mares. E a cidade de Corinto, por isso, ela recebia muitas pessoas, havia um fluxo de pessoas muito grande. E o apóstolo Paulo escolhe aquela cidade estrategicamente para plantar uma igreja. E Paulo, diz a Bíblia, que passa 18 meses, 1 ano e meio naquela cidade apenas. E Paulo planta a igreja de Corinto. Paulo, pelo menos, inicia a plantação daquela igreja. Porém, aquela igreja tinha um perfil, ou melhor dizendo, aquela cidade, a cidade de Corinto, tinha um perfil todo particular. A cidade de Corinto era uma cidade religiosa, mas ao mesmo tempo completamente imoral. A cidade de Corinto era populosa, era rica, mas era uma cidade promíscua. Na cidade de Corinto havia o templo da conhecida deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor. E naquele templo existiam as prostitutas cultuais, que eram espécie de sacerdotisas. E a história diz que existiam mais de 1000 dessas mulheres que misturavam culto religioso com práticas sexuais terríveis, extremamente promíscuas, imorais naquela região. Então havia também uma grande idolatria na cidade de Corinto, havia esse senso de religiosidade, porém uma religiosidade que se misturava com pecado. A gente percebe que isso aí é algo que já se mostra diante de nós, ou pelo menos deve se mostrar incompatível. E devemos pensar sobre isso hoje, porque a cultura daquela cidade se assemelha com a cultura de muitos lugares hoje, no tempo que nós vivemos. Tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão mais tolerantes ao pecado. Para você ter uma noção, naquela época foi forjada uma palavra com base nessa cultura da cidade de Corinto, que se chama corintizar. A cultura da cidade de Corinto deu origem à palavra corintizar, né? Foi forjado, foi cunhada nessa cultura. E corintizar virou sinônimo de se prostituir. Por aí você tem noção da cultura daquela cidade. Então, naquela cidade, Paulo planta uma igreja. Agora, imagina a luta, né, que é você pegar pessoas oriundas dessa cultura e você agora implantar nelas os valores e os princípios do reino de Deus. Há quem diga que a primeira carta de Paulo é a carta dos problemas, né? A gente não se deve nem olhar para essa carta querendo apenas fazer uma exposição versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas pode claramente ser observado aqui uma série de problemas que Paulo tenta resolver a partir dessa carta que ele escreve, muito provavelmente quando estava na cidade de Éfeso. Então, quando chegamos aqui, desde os capítulos 8 até o 10, em especial o 10, Paulo vai falar sobre a liberdade cristã. Os coríntios e os cristãos convertidos daquela cidade, eles estavam tendo dificuldade de se relacionar com a cultura. Alguns que antes viviam
uma vida sexual promíscua, né? Agora, quando se converteram, e a gente vai ver isso até no capítulo 7, quando você for ler, quando você parar para ler com calma, você vai notar isso. Eles viam o sexo como uma coisa deturpada, então eles se convertem, e alguns agora estavam mesmo casados, achando que o fato de se abster do sexo, da prática sexual, era algo santo, sagrado diante de Deus. Então você vê que quando não era 8, era 80. Então Paulo vai corrigir e vai dizer, não é porque vocês usavam o sexo dessa forma que agora vocês vão ter que se abster do sexo. O sexo, dentro do ambiente do casamento, ele é sagrado, ele chega até ser um mandamento do Senhor. Então, queridos, quando a gente chega aqui no capítulo 10, a gente vai se deparar com uma realidade aqui. O argumento da vez aqui era sobre a prática de comer carnes que possivelmente tivessem sido consagradas, dedicadas a ídolos. E a gente vai ver isso aqui a partir do versículo 27, por exemplo, versículo 25, quando Paulo diz: comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Pode comer de tudo. Como falei, existia a cultura naquela época de as carnes, os animais, na verdade, eles serem dedicados aos ídolos. Paulo vai dizer no capítulo 10 que os ídolos não são nada, porém são aqueles que estão por detrás dos ídolos, que são os demônios, a quem os cultos e os rituais são oferecidos, são dedicados. Então, existia essa cultura lá na região de se dedicar animais aos ídolos. E aí parte daqueles animais, uma vez sacrificados, parte daquela carne era levada ao templo para os rituais, sacrifícios e rituais religiosos. E parte daquela carne descia aos mercados públicos, desciam às feiras para serem consumidas pelas pessoas. Então Paulo começa dizendo aqui: comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, quando ele vai dizer aqui, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Está dizendo, não é pecado comer carne de forma alguma. Não é. Agora, se você vai no mercado comprar uma carne, embora você até desconfie que aquela carne possa ter sido também parte daquela mercadoria que foi dedicada a ídolos, mas ninguém te disse nada, ninguém comentou para você, você é cristão, o vendedor não é, e de repente você compra aquela carne e leva para casa, não tem problema nenhum, você pode se alimentar dela. Agora, se você fizer perguntas, ou se de repente você chega na banca e o vendedor diz a você que aquelas carnes foram sacrificadas, dedicadas aos ídolos, então você não pode comer, por motivo de consciência, porque não apenas a sua, mas a do outro. O que é que o outro vai pensar vendendo uma carne em você, a ideia de você comprar uma carne sabendo que é dedicada a ídolos? Então Paulo diz, não compre. Se algum descrente, ele vai seguir o argumento no verso 27. O convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. De repente você é convidado, naquela cultura, para participar, os cristãos eram convidados para participar de uma ceia, de um banquete, de um almoço, um jantar, e de repente o dono da casa, ou até algum cristão, um amigo conhecido que estava ali, de repente o dono da casa diz, olha, essa carne foi sacrificada a ídolos. Então Paulo está dizendo, uma vez que você sabe disso, se você não souber, tudo bem,
Mas uma vez que você sabe, você não coma por causa daquela pessoa e por causa da consciência. Pode ser que esteja ali um irmão que é fraco na fé, que não entende isso, não consegue ainda conceber bem essa ideia de liberdade cristã e a ideia de que tudo que Deus fez, tomado com ações de graça e oração, pode ser ingerido. Então você não deve fazer isso. Então, a partir desse exemplo que Paulo diz aqui, a gente começa a ver que existem coisas na vida do cristão que são circunstanciais. Se eu souber que a carne ela foi dedicada, eu não como pela consciência dos outros, tá? Mas se eu não fiquei sabendo, não tem problema nenhum, eu posso comer. E Paulo aqui nesse texto, eu quero ser bem direto aqui, porque é muito precioso esse texto para nós, é muito valioso quanto a esse assunto. Então Paulo aqui nesse texto, nesses primeiros 10 versículos, Paulo ele vai nos dar alguns critérios que irão nos ajudar para que a gente possa nos balizar e saber o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Mas não só o que, mas quando e em que ocasião nós devemos ou não fazer algo. Como deve ser o nosso comportamento. Então Paulo vai elencar aqui 4 critérios. Eu quero chamar sua atenção para 4 critérios que vão nortear os limites da liberdade cristã. A palavra é essa. Os critérios que Paulo vai nos dar aqui vão nortear os limites da liberdade cristã. Esse negócio de que eu sou crente, tudo posso, porque eu sou conhecedor e a minha mente, eu fui elevado a um conhecimento, então eu posso fazer qualquer coisa. Existem limites na liberdade cristã. E o primeiro deles, eu chamo sua atenção, está no versículo 23. Quando eu falei 10 versículos, são o texto que nós lemos do 23 ao 33. Primeiro critério está no versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. A palavra convém aqui, ela significa combina. Convém é combinar. Ou significa dizer, nem tudo convém, significa dizer que nem tudo é compatível. Amém? Pense comigo. Então, o primeiro critério que Paulo nos apresenta aqui é o critério da compatibilidade. Como é que eu sei se eu posso ou não fazer algo? A primeira pergunta que eu devo fazer diante de um comportamento, diante de uma ação, de uma atitude, de uma fala, de uma postura minha é: isso aqui é compatível com a minha vida cristã? Isso aqui é compatível com o que eu sei e conheço da palavra de Deus? Isso combina? Então, a primeira pergunta é essa, queridos. Combina comigo isso? Deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje está bem difícil a gente saber quem é crente e quem não é. Porque assim como as pessoas do mundo falam, os crentes estão falando. Assim como se veste o ímpio, o crente está se vestindo. Os lugares que o ímpio frequenta, o crente está frequentando. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque todo mundo está fazendo. Mas se você é cristão, você não é todo mundo. Escute, você não é todo mundo. O crente, ele anda na contramão do mundo. A gente não anda pela porta larga, o caminho espaçoso. A gente entrou pela porta estreita e vamos andar por esse caminho apertado. É por ele. Então, é compatível? Eu vou sair, eu vou para uma praia, eu vou para uma piscina, eu vou para um culto. Essa roupa é compatível com o meu caráter cristão? As minhas amizades, essas amizades de quem eu me alimento, com quem eu me relaciono naturalmente. Não que nós não devemos ter amigos ímpios, porque nós precisamos fazer amizade com pessoas não cristãs para evangelizá-las, para apresentar Cristo para elas.
Não podemos ser isentos, não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Porém, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então, essas amizades são compatíveis? Que comunhão há, Paulo disse, já havia dito, entre a luz e as trevas? Que comunhão há? Eu vou me relacionar com alguém. Eu quero arrumar, eu sou casado, mas talvez você não seja. Eu quero arrumar um namorado ou uma namorada. E você vai arrumar um namorado ou uma namorada como? Ímpio ou ímpia? Será que é compatível um crente se juntar com um incrédulo, casar com um incrédulo? É compatível? Não. Combina? Não. Eu sou livre? Sou. Tudo me é permitido? Mas nem tudo me convém. Então Paulo nos ensinou isso aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo combina, nem tudo é compatível. Amém? Segundo critério. Se o primeiro é o critério da compatibilidade, o segundo critério é o critério da edificação. Principalmente nesse tempo de pandemia em que a gente está sobrando tempo para algumas pessoas, as pessoas não estão sabendo utilizar, fazer uma boa mordomia do seu tempo, não estão sabendo utilizar com coisas sadias, saudáveis. Olha o que diz a frase seguinte, ainda no verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha o que Paulo diz. Irmãos, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Precisamos tomar cuidado com isso. Por exemplo, a gente vive numa realidade. O Brasil, saiu um dado recente que o brasileiro, a média, né, de conectividade do brasileiro é de, em média, 5 horas por dia. Agora imagina 5 horas por dia na internet. O que é que os brasileiros estão fazendo? Tem pessoas que passam noites, madrugadas e madrugadas aí, jogando, vendo sites, se alimentando de coisas que não edificam de maneira alguma. Eu pergunto a você nesse período de pandemia, como é que você está gastando seu tempo? Como é que você está gastando seu tempo? Precisamos ter muito discernimento para saber aquilo que edifica e aquilo que não edifica. É claro, existem coisas que fazem parte da categoria de entretenimento e de lazer, mas até nisso, no lazer e no entretenimento, nós precisamos ter um limite, uma cota, precisamos ter um filtro. Assim que lançou, lembro quantos jovens e adolescentes, com quantos eu falei, eu tive acesso, e hoje em dia são os adultos, o quanto explodiu aí no mercado esses jogos que o povo joga de atirar, de matar gente, de sangue derramando, outros jogos que a pessoa assalta banco, rouba lojas, pratica crimes, e cristãos participando disso. Agora me digam, o que é que tem de saudável nisso? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que a gente deve encher nossa mente daquilo que é puro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é de boa fama. São essas coisas que devem preencher nossa mente. Num período como esse de pandemia, eu preciso ter muito cuidado. Como é que eu vou gastar meu tempo, se eu estou gastando com coisas que edificam ou não? Quantos crentes estão aí viciados em novelas da Globo? Só Jesus Cristo na causa. Viciado em novela da Globo, viciado nos jornais, só assistindo coisa e compartilhando mensagem que não edifica, ao invés de estar lendo a palavra de Deus, ao invés de ler um bom livro, ao invés de ter uma boa conversa, uma conversa saudável com uma pessoa madura, uma pessoa crente. Ao invés de desfrutar de uma prática esportiva, de um momento, sabe, em família, um momento de louvor em família, de oração, o compartilhar de uma refeição em família. Então tem tantas coisas, queridos, saudáveis que edificam, mas existem coisas que não edificam. Então você, crente, o segundo critério, eu sou crente, estou na minha casa, ninguém está vendo. Deus está vendo. Você é mordomo apenas do seu tempo. Você é apenas mordomo, a vida é de Deus.
Então cuidado com o que você faz. Não gaste tempo com coisa, sabe, que não edifica. Terceiro critério é o critério que nós encontramos aqui no versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. A gente está vivendo realmente um tempo de pandemia, é muito propício falar sobre isso, que essa ideia, né, não defendendo essa briga, né, política do fique em casa e o vá trabalhar, não é isso que eu quero falar aqui. Porém, realmente existem muitas pessoas que compõem esse corpo das autoridades competentes, dos gestores, em que é muito fácil dizer para o trabalhador fique em casa, quando você não está pensando no que é do outro, você está pensando apenas no que é seu. E olha o que Paulo vai dizer aqui: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Não pensa apenas no que é seu, mas no dos outros. Isso deve levar também a igreja a fazer uma reflexão muito grande, porque quando a gente olha para o Pai Nosso, a gente ora Pai Nosso que está no céu, né? Aí depois a gente diz pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dá-nos hoje. Assim como o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. Aquilo que a gente tem que ser partilhado. Aquilo que nós temos, nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande. Você que me assiste, povo de Deus, para partilhar com as pessoas à sua volta aquilo que Deus tem te dado, que Deus tem colocado em tuas mãos. Use os teus recursos para abençoar vidas. Mas o critério está aqui, é o critério do amor. Não pense apenas em você. Não pense apenas no seu, naquilo que é seu, nos seus direitos, no seu conforto. Pense no que é do outro. Pense no bem-estar do outro. E às vezes, queridos, existem coisas que nós fazemos como cristãos que nós levamos os nossos irmãos mais novos a tropeço. Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Se você que se diz crente, que se diz membro do corpo de Cristo, quando vai agir, não pensa no corpo, você não é membro coisa nenhuma. Você ainda não nasceu de novo. O membro, ele pensa no corpo, ele sabe que se ele for honrado, todos vão se alegrar. Como Paulo vai escrever lá no capítulo 12. Mas ele sabe que se um padecer, se um estiver sofrendo, todo o corpo padece. Então essa é a mentalidade de membro, de corpo, de igreja. Eu não penso apenas no que é meu, mas eu me preocupo com os meus irmãos. Eu não posso ter um comportamento, às vezes uma fala minha, às vezes um comportamento meu, às vezes uma negligência minha, às vezes algo que eu faço ou que eu deixo de fazer, eu vou levar meus irmãos mais novos, meus irmãos menos maduros na fé a tropeço. Vou dar mau exemplo, vou levar escândalo, eles vão escandalizar comigo. Então aquilo que eu faço, que eu falo, que eu deixo de fazer, tudo eu preciso pensar, não só em mim, mas eu preciso pensar no corpo. Como a igreja vai reagir com isso? O que é o melhor para a igreja? Será que eu vou prejudicar os meus irmãos com essa atitude? Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Para que haja de fato o critério do amor. Paulo está dizendo aqui, olha, agora entenda uma coisa. Paulo vai dizer aqui adiante. Verso 30. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Paulo está dizendo que não é que nós vamos ficar cativos à opinião das pessoas. E tome cuidado com isso, porque nem sempre você vai agradar todo mundo. Eu sei que é certo comer aquilo, eu sei que não é pecado, eu dou graças a Deus. Como é que eu vou ficar cativo a isso? Não é ficar cativo à opinião de A, de B e de C, porque a gente sabe que também tem essa igreja, um acha assim, outro acha assim, não. Mas de fato é usar o critério do amor. Se isso vai prejudicar, não é o momento. Se esse comportamento é errado, se essa minha atitude, até de eu deixar de fazer, vai prejudicar, então eu não deixo. Se eu vou fazer algo que vai ferir, então eu não faço.
embora essa prática, esse comportamento não sejam pecaminosos em si. Mas então, quando eu penso no outro, eu estou pensando como um verdadeiro membro do corpo de Cristo. O terceiro critério é o critério do amor. Primeiro, compatibilidade. É compatível com crente? Segundo, edifica. Terceiro, essa minha atitude, eu já me observei, né? Está sendo motivada pelo amor? Ou será que eu estou abrindo mão do amor para poder agir dessa forma? Quarto e último critério, o critério missional. A liberdade cristã, ela passa por esses critérios. O quarto é missional. Paulo, encerrando aqui o texto, ele diz assim, a partir do verso, ou no verso 33 mesmo: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. E agradar aqui, irmãos, entenda, agradar aqui não é cometer pecado que nem os do mundo. Precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele era capaz de se abnegar, de abrir mão de algumas coisas que não eram pecaminosas em si, mas ele abria mão delas. Ele deixava de fazer algumas delas, ou até fazia outras que não tinha peso espiritual nenhum, se isso servisse para alcançar as pessoas. Então ele continua, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu vou me vestir desse jeito, eu vou me comportar desse jeito, porque dessa forma eu ganho o mundo, mas aí não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Na verdade, o que essas pessoas querem não é se parecer com outros para poder ter oportunidade de fala, não. Elas simplesmente querem dar vazão à carne, à moda, à cultura pecaminosa, e querem se comportar como o mundo se comporta. A preocupação de Paulo era a preocupação missional. O texto encerra Paulo dizendo: para que sejam salvos. E Paulo fazia isso mesmo, irmãos. Lembra lá de Atos capítulo 16, quando Paulo pegou o jovem Timóteo e quis levar Timóteo consigo para a sua primeira viagem missionária? Diz a Bíblia que onde eles iam passar, eles iam passar por um grupo de judeus. Para que não houvesse restrições, impedimento, barreira nenhuma no que Paulo e Timóteo iam pregar, Paulo pega Timóteo e circuncida Timóteo. Agora entenda, Paulo pregava contra a circuncisão da carne. Circuncisão a essa altura não valia mais de nada. Circuncisão da carne não valia, Timóteo sabia disso, mas o jovem Timóteo, ele se submete à circuncisão, ou seja, ele se sacrifica para que não tivesse nenhuma barreira entre eles e a pregação do evangelho para os judeus. E isso deve nos levar a pensar, por exemplo, muitas pessoas hoje perguntam, tem a discussão sobre pastor e tatuagem, piercing, e estilos de cabelo, estilos de roupa. Será que é pecado? São coisas circunstanciais. São coisas circunstanciais. Dependendo do lugar, do momento, para onde você está, não vão constituir pecados. Mas de repente você chega numa região que é completamente tradicional, daqueles valores antigos, e você chega, usa um corte de cabelo diferente, um alargador, um brinco na orelha, uma tatuagem. Você acha que essas pessoas vão querer ouvir o evangelho da sua boca? Embora você saiba que não é pecado, você tem liberdade para isso, mas a liberdade cristã, por amor e pelo critério missional, nos ensina que, se preciso for, a gente abre mão, a gente se sacrifica, abre mão daquilo que gosta, daquilo que a gente pode achar bonito, interessante, mas a gente abre mão. Paulo abriu mão daquela ideia de circuncisão que ele pregava contra, mas ele agora circuncida Timóteo, para que não houvesse nenhum impedimento para a pregação do evangelho. Tem crente que não é capaz de fazer isso. Chegar num ambiente, ler o ambiente, dizer: poxa, se eu for assim com essa roupa, eu sei que não vão me ouvir. Mas eu vou assim mesmo. Isso não é liberdade cristã, isso é rebeldia, isso é pecado contra Deus. Pecado contra Deus. Nós precisamos fazer a leitura do ambiente.
e usar o critério missional. Tem coisa que aqui pode não fazer diferença nenhuma, mas tem coisa que ali pode colocar uma barreira entre você e a sua fala, e as pessoas não quererem lhe ouvir pelo seu estilo, por aquilo que você está em você, o que você está praticando, pelo seu comportamento. Então, está aqui, queridos, está aqui, e eu louvo a Deus por essa palavra. Os limites da liberdade cristã. Paulo entregou os critérios para nós. Compatibilidade, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, porque se está, não é crente. Edificação, se você gasta mais seu tempo com coisas que estragam e poluem a sua mente do que com coisas que alimentam o teu espírito, então está errado. Critério do amor, se você só pensa em você e não quer nos outros, você está errado, você não pode se chamar cristão. Se você faz coisas, não pensa no corpo, só pensa em você e ainda se chama de membro do corpo, você nunca foi membro do corpo. E se você se comporta como quer e não pensa no alcance dos perdidos, não faz de tudo para que eles sejam salvos, talvez nem você seja um salvo. Mas se você é crente, você vai pensar naquilo que é compatível com sua vida cristã, você vai pensar naquilo que edifica a tua vida, você vai usar o critério do amor e você vai usar o critério missional, você vai fazer de tudo para alcançar a todos, mesmo que isso lhe custe se sacrificar até o seu próprio estilo para que outros sejam salvos, assim como você é em Cristo Jesus. Então, queridos, essa é a nossa palavra de hoje. Possamos guardar essa palavra no nosso coração. Liberdade cristã, é assim que um crente deve viver. Tudo que você for fazer, você aplique esses critérios à sua vida e você vai poder se comportar, como diz o texto aqui, você vai poder fazer tudo para a glória de Deus. Você vai poder se comportar como um verdadeiro cristão que agrada o coração do seu Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.